Eu quero te convidar a ler comigo Mateus capítulo 1, verso 1. Eu prometo ser breve, mas eu quero compartilhar essa palavra, que também é engraçado que Deus fala de diferentes maneiras, né? Nessa releitura da Bíblia, eu gosto de ler vários livros ao mesmo tempo. Então eu comecei Gênesis, Malaquias e Mateus, né? E estou lendo os três juntos. Malaquias já foi. E aí, lendo a genealogia de Jesus, me chamou a atenção o versículo 1 do capítulo 1 de Mateus, que diz assim, Mateus 1, 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Você pode dizer comigo? Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Amém. Que o Senhor nos abençoe. O que me saltou aos olhos, essa expressão que a gente já viu tantas vezes eu já li essa genealogia, já preguei sobre ela tantas outras vezes, mas Deus fez crescer nos meus olhos a expressão filho de Davi, filho de Abraão. Então, se você quer um título para essa mensagem, viu, Vinícius? Ó, Abraão, Davi, Jesus e eu. É isso. Abraão, Davi, Jesus e eu. A pergunta é por que o evangelista Mateus relaciona o Jesus, que ele chama de Cristo, e ele já diz logo de cara, Jesus é o Cristo, aquele sobre quem as profecias declararam, o Filho de Deus, Filho do Altíssimo. E por que ele relaciona Jesus com Davi e Abraão? A gente sabe que Davi tem as razões próprias do judaísmo, né? Davi é o rei mais bem-sucedido da história de Israel, né? E Abraão é chamado pai da fé, é de onde eles reclamam a origem. Mas tem mais do que isso. Tem esse aspecto, Mateus está escrevendo para os judeus, mas há mais do que isso. A gente sabe também que nenhum deles era perfeito, né? A não ser Jesus. Davi matou Urias, adulterou, não é verdade? Abraão, apesar de tudo que ele viveu de bom, ele mentiu, ele colocou a mulher dele numa condição muito complicada, né? E a gente vai falar disso daqui a pouco. Mas, na verdade, há realidades, há princípios no caráter e na história de Abraão e de Davi, que Mateus e o Senhor, que estabeleceu a palavra como palavra viva, quer que a gente entenda que Jesus está respaldando, que Jesus está dizendo assim, prestem atenção nisso, repliquem isso. A história do Messias está alinhada com a história de homens pecadores, sim, mas que no seu tempo tiveram coragem de ouvir a voz de Deus. Então vamos pensar logo o que Abraão ensina para a gente. A primeira coisa que salta da vida de Abraão é a noção de que Deus fala ao coração do homem. Não importa a sua cultura, não importa a idade, a condição social, Deus fala. E quem tem ouvidos, ouve o que Deus fala. Se a gente permitir, Deus fala, porque Abraão não era crente, Abraão nunca tinha ouvido falar de Deus, não havia nenhuma pregação a respeito do Deus, do único Deus. Abraão vive numa cultura politeísta, a sua família tem o hábito de cultuar vários deuses, e no meio da sua vida, no cotidiano, não foi num culto religioso, não foi num evento, Deus chamou o nome de Abraão e ele ouviu. Então a primeira coisa que salta da história de Abraão é isso, Deus fala, e eu e você fomos dotados. O Wesley vai dizer que essa é uma condição exclusiva do ser humano. O ser humano foi criado capaz de Deus. Capaz de Deus. Toda a criação não tem essa capacidade. Para o fundador da igreja metodista, o homem é o mediador para a criação. Por isso que Romanos vai dizer que a criação geme na expectativa da revelação dos filhos de Deus. Porque se há alguma restauração para o mundo, para a criação, essa restauração vai vir através da restauração do ser humano. Assim como a destruição do mundo está muito vinculada à destruição do próprio ser humano. Porque ao homem foi dada essa capacidade de Deus, de ouvir a voz de Deus. Então Jesus e Mateus quer que a gente saiba que Deus fala com a gente. Amém? Deus fala com a gente. Amém, irmãos? E não precisa de treino.
não precisa de PhD, não precisa de curso de teologia, precisa somente de um coração sensível. A segunda coisa que brota de Abraão é que Deus espera que a gente responda ao seu chamado com inteireza de coração e fé. Abraão é um exemplo de desprendimento, de prontidão para dar um passo na direção de Deus. Abraão assumiu rupturas. Deus disse para ele assim: deixa a sua casa, a casa dos teus pais, a tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E o escritor de Gênesis diz assim: partiu, pois, Abraão. Ou seja, Abraão tem uma resposta imediata. Abraão, mesmo sem conhecer a Deus e viver dentro de uma cultura politeísta, e dentro da cultura politeísta, os muitos deuses ajudavam, porque um Deus resolvia nisso, outro naquilo, outro naquilo outro, Deixar um monte de Deus em troca de um só, que você não conhece, dentro daquele universo, é uma loucura. Como é que você vai trocar uma mão cheia de deuses por um Deus só? Mas alguma coisa, a voz de Deus no coração de Abraão, dá a ele a convicção que esse Deus que se apresenta a Abraão é um Deus único e verdadeiro mesmo, e por isso ele parte, ele sai, ele vai ao encontro do Senhor. Sabe, irmãos, eu fico preocupado e assim temeroso quando vejo entre nós, e às vezes na minha própria vida, já me vi nessa condição, resistindo à voz de Deus e fazendo questionamentos ao que Deus está fazendo, ao que Deus quer fazer. E aí a gente acaba se assemelhando com um grupo que resistiu Jesus fortemente. Os fariseus, e Jesus disseram para eles: Senhor, vocês podem resistir a mim, mas se vocês resistirem ao Espírito, não há perdão para vocês. E a gente achou que isso era pecar contra o Espírito. Falar uma coisa ruim contra o Espírito, que era o pecado sem perdão. Não é isso. A blasfêmia contra o Espírito que Jesus fala aos fariseus é essa resistência à voz de Deus. É Deus falar e eu ficar resistindo. É Deus falar e não tem perdão. Por quê? Porque quem não ouve a voz de Deus vai se salvar como? Não há um pecado sem perdão na Bíblia, irmãos. O que há, na verdade, é a consequência da desobediência. Se eu não ouço a Deus, eu vou me perder, é claro, porque a palavra de Deus liberta. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então, me chama a atenção que Abraão, ele não tem só condições de ouvir a Deus, mas ele tem condições de colocar a voz de Deus em prática, o mandamento de Deus em prática. Ele obedece à voz de Deus. A Bíblia diz que Abraão, Hebreus vai dizer que Abraão creu, e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão partiu e foi honrado a Deus pelo seu desprendimento. Porque ele ouviu a voz de Deus, Deus o honrou. E o declarou pai da fé. Pai da fé. A pergunta que a gente precisa se fazer é: quais são as rupturas que nós precisamos assumir, pessoalmente? O quão dispostos nós estamos a ouvir a voz de Deus e colocar em prática aquilo que ele orienta, aquilo que ele manda. A alinhar nossa vida à voz de Deus. É interessante em Abraão também, que Abraão foi tratado ao longo da sua caminhada. Interessante, né? Deus não chama pessoas preparadas. Eu estava dizendo isso agora há pouco, antes do nosso culto aqui, para uma pessoa. Deus não chama pessoa preparada, Deus chama pessoas disponíveis. A história do povo de Deus não é feita dos mais preparados, é feita dos mais disponíveis, porque quem prepara é Deus. Não é? É interessante que Abraão, por exemplo, quando ele vai, mas ele não está pronto. Sara devia ser muito bonita, porque quando ele recebe o chamado, ele já era um homem adulto, não era idoso ainda, mas já era adulto. Mas onde ele chega, Sara para o trânsito. E olha que era de roupão até o pé, né, lenço e tudo, a ponto de chamar a atenção do rei. E ele já entrava dizendo o seguinte: olha, Sara, se você chamar a atenção a esse ponto, que você sabe, né, Sara, você me dá um trabalho, né? A gente tem um combinado, você é minha irmã. Por 2 vezes Sara foi tomada como esposa de um dos governantes, porque Abraão tinha medo. Você que é mulher aqui, se coloca no lugar de Sara. Hein? A Bíblia não dá os detalhes, né? Mas um rei que arruma uma esposa nova, né?
Sara foi exposta a situações complicadas por conta do medo de Abraão. E Deus sempre, a gente não tem registro disso. A gente não sabe se de fato as pessoas que trouxeram Sara para o palácio fizeram dela esposa de fato. Mas você pode imaginar o constrangimento dessa mulher? Caramba, eu tenho um marido e eu estou aqui de concubina do rei, porque meu marido é um frouxo. Não é? É interessante que Deus chama esse cara. Mas Deus trata com ele. Deus trata. Porque Abraão, e essa é uma coisa fundamental para mim, Abraão se permite caminhar na direção da palavra de Deus, mesmo não estando pronto para isso. E porque ele faz isso, ele vive um milagre. Porque ele faz isso, Isaac chega. Me parece que o problema de Abraão não era só com a pressão do rei. Abraão tinha problema com pressão. Porque quando Sara faz uma pressão para ele, que queria de qualquer jeito um filho, nem que fosse da concubina, ele também cede. Não vou chamar ele de frouxo mais não, porque é o pai da fé, né, irmãos? É o pai da fé. O que eu quero dizer é que Abraão não é muito diferente de mim e de você. E aí chamei todo mundo de frouxo agora. Abraão não é muito diferente de mim e de você. Mas o que há de fundamental em Abraão é que Abraão está disponível. Ele vai, mesmo não estando pronto, mesmo não estando resolvido, ele vai. Com as suas histórias mal contadas, com suas dificuldades, ele se submete. E no caminhar, Deus trata com ele. Deus dá um filho a Abraão na sua velhice. E aí chega uma hora de uma outra pressão. Deus chega para Abraão e diz assim, me dá o teu filho. E agora, Abraão cede, irmãos? Abraão faz o quê? Ele não cede à pressão, ele obedece. Você pode imaginar a loucura que era para Abraão aqui enfrentar a crise de Sara e ele não diz nada para Sara, não é? A sua própria pressão interna de dizer, meu Deus, é meu filho, é meu único filho. Mas Abraão foi tratado no caminho. Quem se submete à voz de Deus recebe o milagre e é tratado. O caráter é tratado, a vida é tratada, a vida é modificada. Abraão cresceu a ponto de não ceder, mesmo diante da possibilidade da morte do seu filho. A Bíblia tem outros exemplos assim. Pedro, lembra Pedro? Pedro negou Jesus 3 vezes, não é? Mas depois ele prega para um monte de gente, diz para as autoridades assim, ó, senhor me desculpa, mas antes importa obedecer a Deus do que os homens. O senhor pode fazer o que quiser com a gente, mas nós não vamos parar de falar nesse nome. A Bíblia está repleta de exemplos assim, de homens e mulheres que obedeceram apesar da sua falha, apesar da sua fraqueza de caráter, porque todos nós temos áreas frágeis no nosso caráter. Eu e você, todos nós temos. Áreas que precisam ser tratadas por Deus. E na medida que a gente se dispõe, Deus trata. É interessante, eu falava mais cedo sobre o dízimo. Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque, honrou a autoridade com a sua vida financeira e prosperou. É interessante que Abraão deixa a sua casa, deixa a sua parentela, e a herança naquela época, irmãos, estava relacionado à terra, às posses da família. Quando Abraão sai da sua parentela, ele está meio que começando tudo de novo. Mas porque ele é fiel a Deus, ele tem o princípio de autoridade estabelecido na sua vida, Deus o honra. Deus faz prosperar Abraão. Abraão creu a ponto de ser chamado pai de Jesus. Pai de Jesus. Porque aqui está dizendo, Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Deixa eu pensar um pouco mais. Davi, o que Davi diz para a gente? Davi fala de um Deus que escolhe pessoas improváveis. Pessoas improváveis. Pessoas que não estão no currículo dos elegíveis. Pessoas que não se acham coisa nenhuma. Nem pela sua família, nem por si mesmo. Mas que são escolhidos por Deus para uma obra. Davi mostra que a autoridade espiritual vale mais do que força. Lembra? Quando Golias está afrontando o povo de Israel,
E Davi diz assim: eu vou contra ti em o nome do Senhor. Olhando para si mesmo, a força de Davi era insignificante. Olhando para si mesmo, a força de Davi diante de Golias era insignificante. Mas Davi tem no seu coração que a autoridade espiritual vale mais do que força. Davi mostra que o pecado destrói. E ninguém mais na Bíblia deixa isso claro. Porque Davi teve a sua família destruída pelo pecado. Por conta do seu próprio pecado, do mau exemplo público que Davi deu. Ele colheu um filho que abusou da irmã. Ele colheu um filho que usurpou o trono dele. E esse mesmo filho que usurpou o trono tomou as concubinas de Davi e expôs ele publicamente. Mas ao mesmo tempo que Davi mostra que o pecado destrói, ele mostra que o coração quebrantado agrada a Deus. E Davi é chamado de homem segundo o coração de Deus, não porque ele é santo, mas porque ele sabe reconhecer que está errado. Ele se quebra, ele se coloca diante de Deus. Davi mostra que é possível recomeçar. É interessante que quando Davi está sendo perseguido pelo seu próprio filho, ele tem que fugir, e ele começa um exército com bandidos, com ladrões, com pessoas que a sociedade desprezava. Até fazer de maluco, Davi faz. Porque ele aprendeu que era possível recomeçar. Se eu tenho uma promessa sobre a minha vida, não tem dificuldade, não tem luta que seja maior do que a promessa de Deus na minha vida. Davi me ensina disso. Não tem. Eu posso pintar de doido, de maluco, posso parecer maluco aos meus irmãos, mas se há uma promessa sobre a minha vida, a promessa de Deus vai se cumprir. Vocês lembram de Davi fazendo de louco lá no acampamento dos filisteus? Lembram? Quando o único lugar que ele tem para se refugiar é junto aos filisteus, ele chega lá, pancada. Pancada. E o pessoal não mata ele, porque diz que está maluco, moço. Hein? Babando. É o pai de Jesus. Já me chamaram de louco e nem babar eu babei. Entendeu? Davi mostra que só tem autoridade quem respeita a autoridade. É engraçado que ditadores normalmente são rebeldes e submissos. Porque eles reclamam para si poder, mas nunca respeitaram o poder. Tem pessoas que são democráticas enquanto elas estão no poder, enquanto elas tomam as decisões. Quando elas deixam de ser, na verdade, desculpa, é o inverso disso. São democráticas enquanto não estão no poder. Enquanto elas não estão no poder, elas querem ter voz, direito de participar, de falar, de dar opinião. Mas quando elas assumem o poder, elas não são democráticas, elas são totalitárias, elas decidem sozinhas. Entende? Só tem autoridade quem respeita a autoridade. Quem sabe o seu lugar, seu papel, qual a contribuição que você pode dar. Todo mundo pode contribuir no reino de Deus, mas cada um tem um papel. Cada um tem um papel. Lá na minha casa, de vez em quando, as crianças tentam, porque isso está na cerne do pecado original, não é? Tentam mudar de lugar. Lá na sua casa não acontece isso, não? Hein? Eu vou fazer isso, diz, como é que é? Vai fazer nada. Não é assim, não. Lá na sua casa não acontece isso? Acontece aqui na igreja também. Em tudo quanto é lugar que a gente vai. Porque isso faz parte do pecado original. Mas é interessante, Davi, ele tem a oportunidade de matar Saul e não mata. Ele foi perseguido por Saul. Ele está numa mesa de jantar com Saul e Saul joga, não sei se é a espada ou a lança, contra ele, na mesa de jantar. E ele honra Saul. Ele honra. Davi
E é interessante, você vai ver que Jesus faz a mesma coisa. Davi honrou a Deus com seus bens. Sabe qual foi a última grande obra de Davi? A última grande obra de Davi foi recolher recursos para a construção do templo. Quando ele passa o reinado para Salomão, ele deixa o palácio cheio de recursos, a ponto de mandar dizer para o pessoal assim: não tragam mais, porque já tem mais do que o suficiente aqui. Davi entendeu, e é Davi que decide construir um templo para o Senhor, e Deus diz assim: não, Davi, você não vai fazer porque sua mão está tão cheia de sangue, você derramou muito sangue, então você não vai levantar o templo. Então você pode juntar os recursos, mas levantar o templo você não vai. Quando Salomão assume já com tudo pronto, tudo na mão. Acho que até o projeto estava pronto do templo. Ele só teve que erguer, porque Davi entendeu que não tem como eu dizer que honra o Senhor e não honra o Senhor com meus bens, como Abraão. Está vendo? Está presente. Abraão, Davi. Davi agradou a Deus com sua vida e se tornou pai de Jesus. Agora, quando a gente for falar do Natal, nós vamos falar de José, de Davi e de Abraão. E Jesus, irmãos? O que Jesus mostra para a gente? E eu estou terminando. Jesus mostra para a gente que os caminhos de Deus são mais... É claro que Jesus não pode ser comparado com Abraão e Davi, mas o evangelista quis fazer isso. Os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Deus se faz carne por meio de uma família pobre. Nasceu numa estrebaria e não foi reconhecido pelos seus contemporâneos. O nascimento de Jesus me manda tomar cuidado, porque as coisas que Deus faz não cabem dentro do nosso escopo. Entendeu? Deixa eu te contar um exemplo do início do metodismo. Não sei se você já sabia. Vocês sabem que eu sou um estudioso e gosto muito de estudar metodismo, né? E é meio contraditório isso, mas é verdade, né? Outro dia alguém me incluiu num hall de não metodistas, mas eu sou muito metodista, graças a Deus. Mas o Wesley assistia, ficou sabendo que um dos seus pregadores estava pregando dormindo. Fizeram essa queixa para o Wesley. E o pior do que o sujeito pregar dormindo é que tinha um pessoal que juntava para assisti-lo pregar dormindo. O sujeito era tão bom porque tem gente que assim, a gente prega e a pessoa dorme, né? Mas era o contrário, né? O moço dormindo pregava e as pessoas iam ver. O que o Wesley faz? O que vocês acham que ele faz? Manda parar, não é isso? Vamos parar com essa palhaçada. Come uma carne de porco, vai comer carne de porco à noite, faz uma refeição leve. É isso que o Wesley faz? Não, ele vai lá. Aí chega lá, deu a hora, o moço dormiu e começou a pregar. Sabe o que o Wesley falou? Doido do varrido, né? Que ele não tinha pregado nada incoerente, não, que não precisava parar, não. Ele deixou, eu fico imaginando se isso é hoje. Eu não pensava duas vezes, eu dizer, pode parar com isso. Né? Aí o Wesley foi lá, disse que o moço pregava direitinho na palavra e mandou continuar, irmãos. É um pouco dessa concepção de que o agir de Deus não cabe na nossa caixa. Não cabe. Não cabe na nossa caixa. Tentar colocar Deus numa caixa, a gente corre o risco de rejeitar a obra de Deus, como o pessoal de Belém não reconheceu o nascimento de Jesus. Porque onde é que você ia imaginar que o Filho de Deus ia nascer dentro de um curral? Faz sentido isso? O Deus que é dono de todas as coisas vai deixar que seu filho nasça num curral? Que Deus é esse? Mas o nosso Deus fez isso. É interessante que Jesus, coincidentemente, irmãos, honrou a autoridade. Jesus, ao 8º dia, foi levado ao templo. Lembra lá Simeão? Sabe o que Jesus estava fazendo lá? Sabe não? Ele foi ser circuncidado. Ele cumpriu a lei.
Entendeu? Depois, quem é que ele honrou em vida? Quem é que Jesus honrou em vida? João Batista. E foi lá batizado por João Batista. E depois, Jesus honrou o próprio império, quando disse: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Os três irmãos têm essa noção muito clara. Você recebe da unção que você respeita. Criou-se uma anomalia no meio da nossa denominação, de que falar mal de autoridade é coisa de gente corajosa. Mentira. É coisa do inferno. É do inferno. O pai da mentira é Satanás. E todos que se colocam a serviço dele estão se fazendo filhos dele. Porque na palavra de Deus se honra a unção que Deus dá àqueles que ele levanta. Jesus fez isso. Mais do que isso, Jesus se moveu por um propósito. O reino de Deus, ele creu e se empenhou intensamente nesse propósito. Nunca, irmãos, nunca o serviço no reino de Deus foi feito de modo relaxado, segundo a minha conveniência. O Davi falou aqui do coral, não é? E eu imagino, sem fazer referência a qualquer pessoa, mas que a Cláudia e o Léo devem ter muitos movimentos de pessoas que dizem assim: quero vir para o coral. E aí daqui a pouco vem um ensaio, vê dois, e vê que não é tão fácil assim chegar, não é? Porque tudo que você vai fazer com excelência, os meninos que ministram louvor aqui, é tão bonito, né? E tal, mas tem ensaio, não tem? Não tem? Tudo que é feito com excelência requer dedicação. Você conhece algum profissional que é exemplar na sua área? Você vai ver que tem uma vida entregue àquilo. Tem uma vida entregue. E por alguma razão a gente acha que vai viver o reino de Deus assim, sabe, en passant. Uma hora eu estou, outra hora eu não estou, sabe? Uma hora eu me dedico, outra hora eu não me dedico. Uma hora eu leio a palavra, outra hora eu não leio. Uma hora eu oro, outra hora eu não oro. Uma hora eu estou comprometido e focado, outra hora eu não estou. Não tem isso, irmãos. Jesus viveu o sonho do reino de Deus intensamente. E finalmente, Jesus investiu em pessoas. Montou uma célula. Né? Montou uma célula de 12. E ele não era G12, Jesus, viu, irmãos? Mas ele montou uma célula de 12. E a partir deles mobilizou milhares de pessoas. Tratou, desafiou, deu responsabilidade, esperou resposta. Hoje mesmo eu conversei com duas meninas aqui, que não sei se uma delas está aqui, a Amanda está aí? Está aí, Amanda? Carol, né? Conversei com as duas me procuraram, me dizendo que tem o chamado pastoral. E aí eu disse para elas assim: antigamente a gente mandava estudar e cumprir o papel institucional e depois virava pastor. Hoje em dia vira pastor primeiro, depois faz o institucional. Então hoje eu já dei uma responsabilidade para elas. Disse assim: estou dando essa tarefa para vocês, vocês vão desempenhar essa tarefa, vão desenvolver isso aqui. E é um teste, é um estágio, é uma caminhada para você. E qual a resposta que elas me deram? Você tem dúvida qual é a resposta? Sim, pastor, estou aqui à disposição. Não é? Porque no reino de Deus é assim. Você quer assumir responsabilidade, você tem que estar disponível. Tem que estar disponível a investir, a gerar vidas por meio do amor. Essa semana, um moço o Renato, né, me procurou para me dar relatório da Casa de Paz que ele fez. A gente nem está numa campanha de Casa de Paz. Casa de Paz é você chama como você quiser, não é? Mas assim, são 7 semanas de estudo da palavra num livrinho que é feito na Casa de Novos não crentes. E ele fez, e me trouxe o relatório. Não é? Mais de 19 pessoas, cerca de 19 pessoas se agregaram àquela Casa de Paz ali perto de Nogueira. 4 vão ser batizados aqui, devem estar aqui hoje no nosso café, no dia 10. E ali já se abriu uma célula. Quando a gente fala de crescer, de multiplicar, é disso que nós estamos falando. Nós não estamos discutindo
estratégia de igreja, gosto de igreja, tendência de... Nós estamos falando do reino de Deus, de ganhar pessoas. Uma pessoa só está trazendo 4 pessoas para o batismo, e uma nova célula está se abrindo ali. E ele já tem pedido de 2 casas de paz, de gente que está oprimida, precisando de Jesus, e eu falei para ele, não, vamos consolidar essa célula, senão a gente perde todo mundo. Mas já tem 2 pessoas esperando que ele vá e faça por mais 7 semanas. Ele é advogado, trabalha no Rio, de segunda a sexta. E eu estou falando dele porque ele não está aqui, senão ele ia explodir aqui, né? Entendeu, irmãos? Não tem a ver com o tempo, não tem a ver com formação, não tem a ver com gosto de igreja, tem a ver com noção. E aí não precisa ser, pastor, não quero fazer desse jeito, eu tenho o meu jeito próprio. Tudo bem, tudo bem. Você não quer fazer em 7, faz em 4, em 3. De repente tem uma unção mais poderosa na sua vida, e em uma semana só, pô, converte todo mundo. Maravilha. Mas o que não dá, irmãos, é para a gente ficar indiferente ao que Deus está fazendo e ainda se colocar no lugar de juiz da igreja, das coisas que a igreja faz. Quem critica de fora, se coloca para fora, de fora, se coloca fora do agir de Deus. Vem, vamos sonhar junto. Nós somos uma só igreja, multigeracional. E é uma bênção ser pastor de uma igreja assim. Quando as pessoas vêm pregar aqui, quando eu digo que a igreja agora tem 122 anos, logo eu ouço nu. Mas eu digo, essa igreja me amou, me acolheu, me fez pastor dela. E eu acredito no que Deus tem para fazer no nosso meio. Mas se você estiver junto, vai ser muito mais rápido, muito mais eficiente. Sabe por quê? Porque Deus te deu uma porção que eu não tenho. Você que está aí. Outro dia eu recebi uma foto da irmã Maria Luísa, da célula dela. Não é? Que bonita a célula dela. Tia Marli agora está com a célula também. Não é, tia Marli? Está com a célula também. Não é? Com o bispo Paulo lá. Irmã Glorinha, depois que ela viu o corrimão aqui, ela falou comigo assim, a primeira coisa que ela fez, pastor, agora eu vou até os 80, porque tem corrimão para segurar. Irmãos, Deus não nos fez iguais, e a gente nem precisa ser igual, é bobagem isso. Sabe, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu era muito diferente da maioria dos pastores daqui, porque eu fui formado numa outra escola, numa outra cultura. E eu entrei numa crise profunda, porque eu não cabia na forma. E sabe o que Deus falou para mim? Eu te chamei para ser o Evander. E sabe o que Deus tem feito comigo nesses 10 anos que eu estou aqui no Rio de Janeiro? Tem me feito um Evander melhor, tem crescido, tem aprendido outras coisas. Não deixei de ser o Evander. Mas Deus tem me mostrado caminhos novos, portas novas, para viver o sonho que Ele colocou na minha vida. Você está aí, né, Amanda? Você não levantou a mão não, né, Amanda? Tá bom. Entendeu, queridos? É com você. Está chegando o Natal, aquela época que todo mundo fica aberto para coisas novas, para boas palavras. Né? A gente está quase no início do advento. Está na hora da gente dizer assim, eis-me aqui, Senhor. Conta comigo. Eu estou à disposição do Senhor. Como Abraão, como Davi, como Jesus. Eu estou disponível para o que o Senhor quer fazer. Dentro do que eu sou. Dentro das minhas limitações. Claro. Porque Deus usa quem você é. Vamos ficar em pé. Sabe, irmãos, eu não acredito numa igreja monocromática, sabe? Não acredito, não. Eu acredito numa igreja colorida, mas que tem uma direção só.
uma visão só. Porque mais de uma visão vira divisão. Duas visões vira divisão. A gente pode ser diferente. E graças a Deus por isso. Isso nos faz mais ricos. Mais ricos. Mas que a gente tem uma visão só. E que visão é essa? Que venha o teu reino, Senhor. Que seja feita a sua vontade, Senhor. Assim na terra como é feito nos céus. Amém? Que nós sejamos uma igreja viva, uma igreja em movimento. Uma igreja que se movimenta, uma igreja que está viva, uma igreja dinâmica, uma igreja que se transforma todo dia. Por uma razão só, a gente quer alcançar o perdido. A gente está, esse mês de novembro, é o mês de aniversário da igreja, e nós celebramos esse aniversário com a conferência. Mas é um tempo de você renovar a sua aliança. Todo mundo se doou. Feliz de te ver aí, viu, Valdemar? Valdemar carregou peso, fez essa mesa bonita aqui. Ele fez a outra, né? Quando foi a outra, Valdemar? Tem uns 20 anos? Fez a outra, 50? 15. Bom, a Luzia fez assim. Não é? Fez a segunda, olha aí. Porque Deus conta com a gente. E o Deus que te usou no passado, te usa hoje. Porque você está novo. Quando eu olho para você, eu vejo vida. Eu vejo o novo de Deus em você. Amém? Amém, irmãos? Tem alguém que veio para cá com a roupa que dormiu, não? Hein? Tem alguém que veio para cá com a roupa que dormiu? Veio de pijama? Não. Todo mundo se ajeitou, colocou uma roupa. Não é? Aquela de ver Deus, não é? Porque você está aberto para o novo de Deus. Vamos orar? Vamos. Será que você pode dar as mãos à pessoa que está perto de você? Vamos cantar essa música? Essa música é tão bonita. E a gente vai encerrar. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, teu clamor tu escutas.